Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos ver dois conceitos, duas dicas na realidade de como trabalhar com textos. Vamos ver duas técnicas que são bastante utilizadas aí em Machine Learning, duas técnicas que fazem parte de processamento de linguagem natural. Uma delas é o Stop Words, para retirada de palavras que são consideradas irrelevantes para o resultado do algoritmo. E o Bag of Words, que é o saco de palavras ou um conjunto de palavras. A gente monta um conjunto de palavras através do algoritmo, através das bibliotecas do scikit-learn, e constrói um conjunto, um dicionário, para que você possa, para cada frase dentro do seu conjunto de textos, dentro do seu conjunto de textos, criar uma matriz numérica para cada frase. Lembrando que para a gente poder processar um algoritmo de machine learning, a gente tem que transformar tudo em variáveis numéricas, em variáveis que são consideradas que são números. Então, uma forma de você transformar texto em números, numa matriz numérica, é você usar o Bag of Words. Então, vou pegar esse exemplo que a gente começou aqui só para vocês verem. Eu construí 5 frases. A primeira frase é: todo homem é um ser humano. A segunda frase: o ser humano deveria respeitar o planeta. A terceira frase: o planeta Terra é a nossa casa. A quarta frase: o sol ilumina toda a Terra. A quinta frase: Palmeiras é o melhor time do planeta. Então, a gente começa sempre trabalhando com stop words, porque no stop words eu vou retirar as palavras que são consideradas irrelevantes. Então, dentro dessas frases, eu considerei relevante o seguinte: o a, o é, o o o e o do. Então, aí eu tenho uma lista das stop words das palavras que são consideradas irrelevantes. Então, uso a técnica do stop words, e aí o que sobra para mim, que eu posso construir, que eu posso definir um bag of words com as seguintes palavras: todo homem, ser humano, deveria respeitar planeta, terra, nossa casa, sol, ilumina toda, Palmeiras, melhor time. Então é um conjunto de todas as palavras que estão aparecendo aqui no texto. A princípio eu não ordenei, não fiz nenhuma ordenação, só para a gente identificar todas as palavras que aparecem. E no segundo momento eu já ordenei, porque o Bag of Words ele faz a ordenação para determinar aí como que vai ser construída a matriz numérica. Então a minha primeira palavra aqui seria, já em ordem numérica, casa, deveria, a terceira palavra homem, quarta humano, quinta ilumina, sexta melhor, nossa, e assim por diante até chegar na palavra todo. E agora, para cada frase do meu texto, eu vou analisar esse conjunto ordenado de palavras e vou verificar se essas palavras ordenadas estão aparecendo na frase. Então, para cada linha, eu vou construir uma matriz numérica da seguinte forma. Vamos analisar a primeira frase aqui, ó. Todo homem, ser humano. Todo homem, ser humano. Tirei aí o é e o O é e o aqui já não fazem mais parte do meu conjunto. Então, a primeira frase seria: todo homem, ser humano. Casa aparece nessa primeira frase? Não, né? Então, eu coloco para essa primeira posição da palavra casa o 0. Deveria aparece para essa primeira frase? Não. Então eu coloco a posição da palavra deveria, coloco um 0. Homem aparece nessa primeira frase? Aparece aqui, ó. Homem. Então o 1 aparece aqui nessa posição. Humano aparece nessa primeira frase? Então aparece, ó. Está aqui o humano. Então eu coloco o valor 1, identificando que apareceu essa palavra humano na primeira frase. Ilumina não aparece, então para essa posição eu coloco 0. Melhor não aparece, para essa posição eu coloco 0. Nossa não aparece, para essa posição eu coloco 0. Palmeiras não aparece, para essa posição eu coloco 0. Planeta não aparece, para essa posição eu coloco 0. Respeitar não aparece, eu coloco 0. Ser aparece, ó. Está aqui a palavra ser, então eu coloco a posição. Nessa posição da palavra ser eu coloco 1. Sol não aparece, terra não aparece, time não aparece, toda não aparece, todo já aparece. Então aqui na última posição eu tenho 1. Então essa matriz numérica que eu construí aqui, observando esse dicionário de palavras,
representa essa primeira frase aqui, ó. E para cada linha eu vou construir a mesma matriz, identificando se a palavra do dicionário apareceu ou não. Então esse dicionário que eu construí com todas as palavras identifica para mim o quê? Identifica cada frase. Então esse é o conceito do Bag of Words. Na prática, como que seria então? Vamos ver, a gente viu aqui o conceito. Vamos ver como funciona na prática. Na prática eu construo uma variável chamada corpus, que vai receber todas as frases do meu texto. Executando aqui, ó. Dá um print, ó, aparece aqui, ó, todas as frases do meu texto. E as frases ainda têm acentuação e os stop words. Eu vou fazer aqui a retirada da acentuação e vou fazer a retirada dos stop words. Como que eu faço a retirada da acentuação? Primeiro, para retirar a acentuação, eu vou usar essa biblioteca, a Unidecode. A Unidecode vai fazer a retirada da acentuação para mim. E o stop words, eu vou criar uma listinha aqui com as palavras que eu considero irrelevantes para o meu texto. Então eu considerei relevante o E, o o A, o O maiúsculo, o DO, o DA, o D. Poderia incluir aqui quantas palavras eu queira. Por exemplo, o I. Então, eu considero esse método bem interessante porque eu vou construir, né, conforme o meu texto, conforme o conceito que eu queira, eu construo stop words da maneira que eu desejar. Então eu vou criar uma variável corpus termos removidos, que vai receber para mim no final já cada frase com os termos do stop words retirados. Então para cada linha no meu corpus, ou seja, para cada frase dessa, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável aqui, termos para remover, de cada linha. Ó, eu estou usando o Unidecode aqui, ó. Unidecode, para essa linha eu estou retirando a acentuação, ó. Nessa linha nós tiramos a acentuação da linha de texto. Eu tiro a acentuação da linha e jogo nessa variável texto. O texto.split, essa funcionalidade split, vai fazer o seguinte, ela vai quebrar cada frase dessa em palavras. E cada palavra vai virar aí uma variávelzinha que eu vou jogar dentro do linha termos. Então o linha termos vai receber como se fosse um vetor com todo homem ser humano, e assim por diante, para cada uma das frases, né? Para cada palavra nesse linha termos, eu vou verificar o seguinte, se a palavra estiver no stop words, eu vou adicioná-la aos termos para remover. Então, se a palavra tiver, então, ó, todo homem é, o é está no stop words, então ele entra aqui no termos para remover. Ele está no stop words, então ele entra aqui no termos para remover. E no final eu vou fazer o seguinte, para cada termo em termos para remover, eu vou remover dentro da minha linha, criando aí uma nova linha chamada linha de termos. Então eu faço aí linha de termos acrescentado a essa nova linha. E no final, essa nova linha já sem os stop words, eu adiciono aqui essa variável corpus termos removidos. Eu vou fazer para a próxima linha. Vai ficar assim, lembrando que a indentação aqui identifica quais são os comandos que estão dentro do for, né? Vou fazer isso para todas as linhas. No final eu pego esses corpus termos removidos e jogo de volta para o meu corpus de texto. Então vai ficar da seguinte maneira, ó. Então perceba, ele tirou a acentuação, ó. Vamos comparar aqui o que eu tinha antes com o que eu tenho atualmente, ó. Todo homem é um ser humano, todo homem é ser humano. O ser humano deveria respeitar o planeta, o ser humano deveria respeitar o planeta. O planeta Terra é a nossa casa, planeta Terra é a nossa casa. O sol ilumina toda a Terra, sol ilumina toda a Terra. Palmeiras é o melhor time do planeta, Palmeiras é o melhor time do planeta. Então ele retirou aí as palavras que estavam dentro do stop words e também a acentuação. Agora sim eu vou usar o Bag of Words. O Bag of Words nada mais é do que uma funcionalidade do Scikit-Learn. Scikit-Learn, biblioteca de Feature Extraction texto, eu uso a funcionalidade Count Vectorizer. Count Vectorizer vai fazer justamente isso. Ele vai criar esse dicionário de palavras, vai para cada frase identificar se esse dicionário está aparecendo na frase e vai construir para mim aí a matriz identificando a posição de cada palavra dentro da frase.
Então aqui eu estou instanciando aí uma variável vectorizer, usando o count vectorizer. O vectorizer fit transform vai pegar esse corpus, dentro desse corpus vai fazer a verificação se a palavra está aparecendo, vai construir o dicionário, vai fazer a verificação se a palavra está aparecendo e vai construir a matriz como a gente deseja. E no final eu imprimo aqui o vocabulário. Eu imprimo o resultado aí da minha vectorização, né, da minha construção do Bag of Words, e no final eu imprimo também o dicionário. Se eu quiser jogar esse corpus para uma outra variável, seria basicamente fazer isso daqui, ó. Bag, né, Bag of Words igual a, vou fazer isso daqui, ó. Estou jogando o resultado do meu Bag of Words dentro dessa variável bool. Depois a gente vai imprimir esse bool só para vocês verem que realmente ele construiu. Então tá aqui, ó. Ele construiu a minha matriz conforme a gente tinha visto ali no modelo teórico, né? Então para cada linha ele fez a construção identificando se a palavra está aparecendo ou não. E aqui ele mostra pra gente o vocabulário que ele construiu, ó, o vocabulário com a primeira palavra sendo a palavra caso, ó, na posição 0. Na posição 1 está o deveria, na posição 2 está o homem, na posição 3 está o humano e assim por diante, conforme a gente viu o exemplo teórico lá. E o meu bool vai ter justamente a matriz, né? Tá lá a matriz construída. Então com essa matriz eu poderia jogar dentro de um modelo, dentro de um algoritmo para identificar e fazer alguma classificação, alguma regressão nesse texto, normalmente fazer uma classificação aí, conforme desejado por texto. Lembrando sempre o seguinte, quando eu faço para o meu conjunto de treinamento, quando eu construo o Bag of Words para o meu conjunto de treinamento, eu tenho que salvar esse dicionário para usar depois no conjunto de testes, porque normalmente o conjunto de testes tem algumas palavras a mais ou a menos, a gente sempre tem que usar o conjunto de treinamento como sendo a base aí para o meu vocabulário, para eu poder construir o Bag of Words. Então espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, por favor, anotem aí nos comentários ou façam via grupo do Facebook. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecê-las. Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Obrigado e até o próximo vídeo.